Está no ar, pela Vibe Mundial. Programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena. Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é: a salvação vem da bondade no coração. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, fulana teria que agir assim. Não esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas, este programa é para você. Veja esta linda história de Jesus que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 21, nos versículos 23 a 27. E, chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E, respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. No episódio que tu acabaste de ouvir, os principais sacerdotes perguntavam a Jesus com que autoridade Jesus agia, ou seja, questionavam se Jesus tinha ou não autoridade concedida por Deus. Jesus curava cegos, paralíticos e todos os tipos de enfermidades e doenças. Jesus era humilde, manso e, quando era caluniado, não caluniava. Jesus ensinava a verdade espiritual de que todos devem ser bons e justos para que possam ganhar a vida eterna no reino de Deus. Jesus perdoava e curava e ministrava a palavra de Deus para a salvação das almas. Ou seja, não se encontrava nenhum erro nas palavras ou nos atos de Jesus Cristo. E não havia nenhum sentido em se questionar a autoridade de Jesus Cristo. Aqueles que questionavam a autoridade de Jesus Cristo, talvez o faziam por inveja, porque não eram bons como Jesus Cristo. Talvez tinham inveja das curas
e milagres que Jesus Cristo fazia e que eles não podiam fazer. Talvez tinham inveja da retidão de conduta e do caráter perfeito de Jesus Cristo. Talvez tinham inveja da sabedoria com que Jesus Cristo ministrava a palavra de Deus. Talvez tinham inveja da bondade de Jesus Cristo e questionavam a autoridade de Jesus Cristo, talvez porque não queriam perder sua posição de poder e seus benefícios financeiros que desfrutavam como principais do templo. Pelo relato bíblico, tudo leva a crer que os principais sacerdotes que questionavam a autoridade de Jesus o faziam porque queriam que Jesus caísse em alguma armadilha de palavras, para que então tivessem algum motivo para impedir tudo o que de bom Jesus fazia e, provavelmente, para prendê-lo, conforme suas intenções em outras passagens dos evangelhos. Assim, o questionamento foi lançado apenas por astúcia e com maldade, porque se os principais sacerdotes fossem bons, se eles tivessem um bom coração, teriam reconhecido a pregação de João Batista, que era verdadeira e provinda dos céus, e então já não mais pecariam, e então teriam um coração limpo e preparado para receber as verdades ensinadas por Jesus. Ou seja, eles não tinham vontade de se converter ao bem de verdade. Não tinham vontade de realmente obedecer às leis de Deus e serem verdadeiramente pessoas boas. Não tinham vontade de serem justos e bons. Não tinham vontade de obedecer os mandamentos de Deus, que ensinam que o ser humano deve arrepender-se de seus pecados, não voltar a pecar, tornar-se justo, tornar-se bom e amar o seu próximo da mesma maneira que ama a si mesmo. Veja novamente esta história de Jesus que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 21, nos versículos 23 a 27. E, chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E, respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. João Batista veio antes de Jesus, pregando que todos se arrependessem de seus pecados, anunciando que o reino de Deus estava próximo, anunciando que os injustos seriam separados dos justos por aquele que viria após ele, aquele que era maior do que ele, João Batista, e que foi Jesus. João Batista vivia no deserto da Judéia de maneira simples e humilde, e batizava a todos que lhe procuravam
no Rio Jordão, os quais confessavam os pecados. João Batista, assim, endireitava o povo, preparava o coração do povo para receber aquele que viria após ele, de quem ele afirmava que era maior do que ele, que foi Jesus, o qual então recolheria para o reino de Deus os justos e bons, e separaria para o tormento eterno os injustos e maus. Não havia quem duvidasse de João Batista. Até mesmo muitos dos fariseus e dos saduceus vinham batizar-se com ele, e João Batista então os chamava de raça de víboras e ordenava que eles produzissem frutos dignos de arrependimento. Desta forma, seus principais sacerdotes, que questionavam a autoridade de Jesus, reconhecessem a autoridade de João Batista, que precedeu a Jesus, então eles passariam a ter temor a Deus. Então eles teriam se arrependido de seus pecados, e então não teriam como não reconhecer a autoridade de Jesus. E Jesus, conhecendo-lhes as más intenções, Jesus lhes pergunta de onde vinha a autoridade de João Batista, e eles astutamente se negam a responder, dizendo que não sabiam. Desta forma, aqueles que quiseram pegar Jesus numa armadilha de palavras acabaram eles mesmos sendo pegos em sua própria arapuca, pois a verdade é que eles não desejavam se arrepender de seus pecados, não desejavam se tornar justos e bons, e na verdade sabiam que Jesus tinha autoridade provinda dos céus para fazer tudo o que fazia, e não conseguiram fazer Jesus errar com palavras, para que tivessem um motivo para provavelmente lhe prender. Perceba que Jesus vai ao cerne de todo o problema ocorrido e põe à luz para todos enxergarem a má intenção dos principais sacerdotes, que tinham um coração pervertido, duro e cruel, e que visavam agir com injustiça. Em verdade, eles demonstraram que não temiam a Deus, mas temiam unicamente o povo, que reconhecia a autoridade de João Batista e de Jesus. Note que aqueles que detinham os cargos de maiores autoridades espirituais daquele povo na época de Jesus eram justamente indivíduos que não acreditavam em Deus, ou, se acreditavam, tinham uma visão distorcida e errada de Deus, que em nada correspondia à letra, veja só, se eles, se acreditavam, tinham uma visão distorcida e errada de Deus, que em nada correspondia à letra presente nos próprios evangelhos dos quais eles se diziam autoridades. Naturalmente, sua conduta pervertida provinha de onde provém a conduta pervertida de todos os pecadores, das concupiscências carnais, ou seja, do grande desejo por riquezas, do grande desejo por bens materiais e do grande desejo por sexo. As concupiscências carnais convidam e incitam os indivíduos a que eles violem os direitos de seus semelhantes, que eles cometam atos injustos e maus, que eles transgridam as leis morais justas. Enfim, as concupiscências carnais convidam e incitam os indivíduos a que eles transgridam as leis justas e bondosas do Senhor Deus Altíssimo, em troca de efêmeros e passageiros prazeres mundanos, causando aos transgressores o alto preço
da ida para o inferno. E, caso não haja arrependimento verdadeiro antes do juízo final, ocorrerá então o direcionamento dos irredutíveis pecadores para o tormento eterno. Enquanto a existência do bem e do amor não for realmente importante para um indivíduo, esse indivíduo realmente não acreditará em Deus e não obedecerá às leis de Deus, porque não tem vontade de fazer o bem, não tem vontade de amar o seu próximo e fez a opção de pecar. Enquanto o grande desejo por riquezas e por sexo for o que de mais importante existe para o indivíduo, esse indivíduo realmente não acreditará em Deus e não obedecerá às leis de Deus e fez a opção de pecar. Aqueles principais dos sacerdotes que se negavam a reconhecer a autoridade de João Batista, vinda de Deus, e a autoridade de Jesus Cristo, vinda de Deus, não obstante todas as fartas evidências da conduta correta de ambos, e ainda das curas e milagres realizadas por Jesus Cristo, que não poderiam ser feitas se Deus não estivesse com ele, a negação da autoridade de João Batista e de Jesus Cristo pelos principais sacerdotes locais atestava sua pecadora conduta de descrença nos valores morais mais elevados e sua descrença no Senhor Deus Altíssimo. Em nossos dias, vemos que muitas pessoas ainda não querem reconhecer a verdade da existência do bem e do amor, e por isto vivem a sua vida cometendo atos desonestos, cometendo atos injustos, falando mentiras e enganando a todos, prejudicando outras pessoas para obter benefícios pessoais, buscando acumular quantias enormes de dinheiro que nunca utilizarão e que apodrecerão em suas contas bancárias. Não obstante toda a dor e sofrimento dos pobres e necessitados que eles não desejam ajudar e socorrer porque não têm amor, não têm respeito e nem ao menos compaixão em seus corações. E assim, incitados pelas concupiscências carnais, incitados pelo grande desejo de riquezas, incitados pelo grande desejo de sexo, não se preocupam em violar os direitos de seus semelhantes em busca de poder, riqueza e sexo, que nada mais são do que efêmeros e passageiros prazeres mundanos, desfazendo assim a sua alma, dia a dia, perdendo a sua essência pura e imaculada com que Deus os criou, se afastando cada dia mais de Deus e colocando a sua alma no caminho do inferno. E ainda, caso não se arrependam, antes que chegue o momento do juízo final, serão por fim destinados ao tormento eterno. João Batista avisou que todos devem se arrepender, porque o juízo final ocorrerá e os injustos serão destinados ao tormento eterno. Veja as palavras de João Batista. Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 3, nos versículos 10 a 12. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu,
cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Jesus Cristo avisou inúmeras vezes que todos devem se arrepender, porque o juízo final ocorrerá, e os injustos serão destinados ao tormento eterno. Veja numa destas vezes as palavras de Jesus Cristo. Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 25, nos versículos 31 a 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Referências bibliográficas. Os trechos da Bíblia Sagrada que estudamos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br/ACF online. Todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio estão gravados em vídeos em meu canal do YouTube, Nilson Brena. E meus vídeos também estão em minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. Vou encerrar o programa te deixando 3 lindas mensagens. Primeira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brena, muito obrigado. Você
acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus.